A graça e a paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 4, que nos fala assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eu quero pensar com você, a partir desse texto de Atos, a respeito do jejum. Muitas pessoas questionam o jejum, muitas pessoas falam a respeito do jejum, uns ensinam o jejum, outros dizem que não há necessidade mais do jejum hoje. Mas o que a Bíblia tem a nos falar e o que nós podemos aprender a respeito desta prática do jejum? A primeira coisa que eu quero destacar para você, como introdução desse assunto, é que o jejum não é um mandamento de Deus. A Bíblia não fala a respeito de jejum como um mandamento. Mas a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, nos fala a respeito do jejum. E o Novo Testamento nos fala a respeito do jejum em várias passagens. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você bem claro é que o jejum é uma prática, ou foi uma prática muito comum na igreja primitiva, foi uma prática comum e tem sido uma prática comum na vida de muitas pessoas ainda hoje. No entanto, não é um mandamento de Deus, não há ordenança de Deus em relação a isso, tá certo? Mas, segunda coisa que eu quero pensar com você aqui em relação a esse jejum, será que o jejum ele tem que ser praticado hoje? E o que é o jejum? O que é jejum e o que não é o jejum? Porque tem coisas aí que algumas pessoas estão chamando de prática do jejum, que na verdade é somente a abstinência. Abstinência é uma coisa, jejum é outra coisa completamente diferente. O jejum, segundo a gente entende, segundo o dicionário nos ensina, e que é uma coisa que todos nós deveríamos saber, que o jejum é algo que deve acontecer como um período de tempo sem comer nada, ou até mesmo sem beber água. Tá certo? Isso é o jejum. Por exemplo, você vai ter que fazer um exame pela manhã. E quando você chega no laboratório, a pessoa pergunta, você fez o jejum necessário? Você vai fazer um exame de sangue, dependendo do exame de sangue, você tem que ter um período sem se alimentar. Isso é um jejum que você tem que fazer, não é uma abstinência de alimento, é um jejum, muitas vezes, direto, no sentido de não comer nada. Então, isso é um jejum. Segunda coisa, quando você toma um café pela manhã, qual é o nome que se dá? De jejum, ou seja, você vai quebrar o seu jejum. Então o jejum, acima de tudo, é um período de tempo que você fica sem comer. E, geralmente um jejum dura em torno de 6 horas para ser considerado um jejum, tá certo? Só que biblicamente falando, o jejum, quando a Bíblia fala do jejum, e eu estou falando aqui no Novo Testamento, ele vem com certa abstinência também. Se para você fazer um exame de sangue, você precisa fazer um jejum dependendo de certos alimentos, ou total alimento, no jejum bíblico também. A Bíblia fala que nós não podemos ter certas práticas no período de jejum. E eu vejo isso com você lá em 1 Coríntios 7,5, quando Paulo está falando a respeito do relacionamento sexual, está falando do casamento, está falando da vida a dois, do casal, e ele diz assim, não vos privais uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Mas ele complementa e diz, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então ninguém pode usar do jejum e da oração, principalmente do jejum, para não ter as práticas necessárias dentro de um relacionamento conjugal, tá certo? Uma religiosidade que ela deturpa um casamento, isso não procede de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Mas no período de jejum, se você estiver fazendo, segundo a Bíblia, é bom não ter a prática da relação sexual. Pelo menos é o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Outra coisa que nós temos que
que entender que ficar um período muito longo em jejum pode prejudicar a saúde. A ciência já comprovou isto, que é muito perigoso você ficar muito tempo jejuando. Eu conheci um pastor que estava fazendo um período de jejum, que ele fez vamos dizer assim, uma aliança com Deus, né? Podemos usar essa expressão. Ele resolveu fazer um jejum de 1 ano. Aí eu falei, mas 1 ano é? Um dia ele jejuava o dia inteiro e jantava, e no outro dia ele jejuava até meio-dia. Isso, não sei se ele fez durante o ano todo, mas uma coisa nós sabemos. Quando eu o encontrei, ele estava muito magro, ele falou que estava muito trêmulo. Por quê? Porque ficou muito tempo, já estava nessa prática já há muito tempo, e isso estava, dentro do meu ponto de vista, prejudicando a sua saúde física. Não vou nem falar da espiritual, não, mas a sua saúde física. Uma outra coisa que nós temos que entender em relação ao jejum, que algumas pessoas têm chamado a abstinência de Daniel, ali no capítulo 1, ali, quando Daniel diz que queria só comer legumes, não queria comer das finas iguarias do rei, as pessoas chamam isso de jejum de Daniel. Ali não foi jejum, ali foi abstinência. Jejum é ficar sem comer nada, no máximo beber água. Isso é o jejum. Aqui, em relação a Daniel, nós não podemos chamar isto de jejum, porque na verdade não era. Aí vem a grande questão. O cristão deve jejuar hoje? Biblicamente falando, nós devemos ter esta prática? Eu vou lhe responder dizendo que sim, devemos continuar praticando o jejum como um meio, né, de nós nos aproximarmos ainda mais de Deus, nos consagrarmos mais a Deus. Só que existe o jejum que Deus aceita e o jejum que Deus não aceita. E essa é outra questão também em relação ao jejum. Qual é o jejum que o Senhor não aceita? Um jejum que é feito para aparecer. Um jejum que é para mostrar para as outras pessoas ao redor que nós somos mais santos, mais santificados, mais consagrados, mais voltados para o Senhor. E isso a Bíblia proíbe. Aliás, Jesus proibiu e estava criticando, inclusive, os fariseus. Lá em Mateus capítulo 6, do 6 ao 18, o Senhor nos fala assim: e quando jejuares, ou jejuardes, melhor dizendo, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que os homens pareça que jejuam. E ele diz mais: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está no céu, que vê em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então o jejum importante segundo a Bíblia, só que o jejum ele tem que ser feito dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Ninguém tem que ficar sabendo de nada, a não ser que haja uma necessidade de você falar. Mas fora disso, ninguém tem que ficar sabendo que você está em jejum ou não. Uma outra coisa que nós temos que entender, que o jejum ele sempre vem junto com oração. Eu não posso jejuar só por jejuar. Tem que ser um período de jejum e oração. Então, ainda que eu esteja no meu trabalho, eu tenha essa liberdade de jejuar, em certo momento ali, talvez na hora do almoço, você vai ter que orar. Ou nesse período que você está jejuando, você tem essa liberdade de falar com Deus, de estar consagrando ao Senhor em oração. Então, o jejum ele é acompanhado de oração. Não é o jejum só por jejuar. Eu estou falando de jejum em relação a Deus. Estou falando de você fazer um exame, mas o jejum a base é essa. Então, por que jejuar? Por que eu devo jejuar? O que me leva a fazer um jejum? Por que essa prática, pelo menos do meu ponto de vista, ainda é necessário hoje? Eu quero te dar 5 razões por que o jejum é importante e qual a finalidade deste jejum. A primeira delas, para ficar mais próximo a Deus, ou seja, consagração. É um momento que eu estou abrindo mão do alimento, eu estou abrindo mão de certos prazeres para me consagrar mais a Deus. É um momento que eu preciso de orar, de jejuar, buscar a face do Senhor, me aproximar mais dele. Há certos momentos que vamos dizer assim, a nossa vida espiritual necessita disto. E nós não podemos abrir mão disto. A segunda razão
Jejuar é uma forma também de escutar melhor a voz de Deus. Porque no momento que eu estou mais me consagrando, eu estou com meus ouvidos espirituais mais atentos àquilo que Deus quer falar. Observe que o texto de Atos, capítulo 13, de 1 a 4, que lemos, nos fala isso, que a igreja estava orando e jejuando, e à medida que estavam orando e jejuando, o Espírito Santo então fala ao coração da igreja para separar a Barnabé e a Saulo para a obra que os tinha chamado. Ou seja, estava havendo a confirmação de um chamado ao campo missionário, de levar a palavra aos gentios. Foi naquele momento de oração e de jejum. Então, a voz de Deus ela se torna mais audível, podemos dizer assim, quando eu estou mais atento à oração e ao jejum. A terceira coisa que a gente tem que entender também, que o jejum é uma forma também de impedir, ou pelo menos de nos ajudar a controlar nossos impulsos carnais. Há momentos que a gente não consegue se controlar, então nós temos que buscar mais de Deus, em oração, em jejum, em rogos, para que o Senhor nos controle, nos ajude a nos controlar, ou a controlar certos impulsos que nós temos, que precisam ser controlados. Tanto que lá em 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, há momentos que nós precisamos nos consagrar mais ao Deus para nos ajudar a impedir que esses impulsos, que infelizmente ainda estão muitas vezes acirrados em nós, precisam ser controlados. E o jejum é uma forma que Deus muito nos ajuda. A quarta forma também, ou quarta razão por que nós devemos jejuar, é quando nós estamos necessitados de uma libertação de um grande milagre. Aliás, se é milagre já é grande, né? Nós precisamos de um milagre. Estamos precisando da intervenção divina diante de uma situação adversa, diante de uma libertação que nós precisamos alcançar. Eu quero pensar com você nesse texto alguns momentos da história bíblica e inclusive da história secular que aconteceram grandes milagres à medida que a igreja estava orando, que o povo de Deus estava orando. A primeira delas que a gente se encontra lá no livro de Esther. Não sei se você conhece bem o livro de Esther, mas o livro de Esther diz que Esther se tornou rainha, ela se casou com o rei da Pérsia. Por quê? Porque a rainha, a antecessora, ela não quis se comparecer perante o rei. E naquilo tudo houve a destituiu, vamos dizer assim. E o rei então tinha que escolher uma outra rainha. E dentre muitas, Esther foi escolhida segundo a direção de Deus. Embora a palavra Deus não apareça no livro de Esther, nós encontramos a mão invisível de Deus atuando na história desta mulher e na história dos judeus. Mas é interessante que, à medida que vai acontecendo essa situação toda, ela tinha um parente chamado Mordecai, que ele não se curvava perante o primeiro-ministro do império, que era Amã. E Amã ficou com muito ódio. Quando Amã soube que nosso querido Mordecai ele era um judeu, ele planejou então eliminar todos os judeus do reino. E diante disso, a notícia chegou até Mordecai, que por sua vez falou com Esther. E estava tudo certo da morte de Mordecai enforcado, quanto à morte de todos os judeus do reino, porque o rei já havia decretado isto, principalmente a morte dos judeus. E diante disso, dessa situação adversa, ou seja, impossível voltar ou retroceder diante dessa situação, não tinha como, eles não iriam escapar. Esther, então, ele chama Mordecai e diz que ele deveria chamar todas as pessoas, todos os judeus, e deveriam orar e jejuar. E o texto diz assim, lá em Esther, capítulo 4, do 15 ao 17, nos fala assim: então disse Esther que tornassem a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuar por mim. E não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos.
e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mordecai foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Não vou lhe contar toda a história do livro, porque você te aconselho a ler. Mas para você ter uma ideia, não era lícito a rainha comparecer perante o rei, a não ser que fosse convidado ou convidada. E no caso aqui, ela compareceu sem que o rei a chamasse. E ela foi vitoriosa nessa causa, simplesmente porque houve a intervenção divina no momento que aquele povo estava orando e jejuando, buscando de Deus uma libertação. E Deus foi misericordioso. Aqui nós vemos a salvação de um povo, mediante a graça e misericórdia de Deus, no momento da oração e do jejum. E a história por si só conta que foi algo tremendo, porque quando a notícia chegou que que os judeus deveriam ser mortos, lá no capítulo 9, de 1 e 2, diz assim: no 13º dia, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Olha só, o decreto tinha sido assinado e já tinha sido espalhado pela nação. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porquanto todos os povos estavam com medo deles. Ou seja, o rei assinou um decreto, não tinha como revogar, porque já tinha sido dada a notícia, só que ele fez um decreto dizendo: os judeus podem se defender. E eles começaram a se defender, e Deus deu um grande livramento para o seu povo, mediante a oração e mediante o jejum. Ou seja, foi algo tremendo, foi algo poderosamente a ação de Deus sobre eles. Mas há uma segunda história interessante que nós encontramos aqui também na Bíblia, no Antigo Testamento, que é Josafá, que correu o risco também de ter a nação massacrada pelos inimigos, e ele orou e jejuou, e o Senhor deu um grande livramento. E eu quero ler com você, lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas 20, de 1 a 4, diz assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em El-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E diz mais: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Ou seja, Josafá chamou o povo: vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir a Deus socorro. E através do jejum e da oração. Não é o momento de pegar nas armas, não é o momento de partir, é o momento de orar, é o momento de pedir a Deus a intervenção e a graça dele sobre a nação. Foi isso que Josafá fez. E é interessante que lá em 2 Crônicas, capítulo 20, do 22 ao 24, diz assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Mas observe que o texto fala como foi a derrota. A derrota foi assim: os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois massacraram os homens de Seir, destruindo-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto, e olhando para um imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Oração e jejum fez com que os seus próprios inimigos se voltassem um contra os outros. E sabe o que aconteceu? Um grande massacre, uma grande vitória para o povo de Deus. A oração e o jejum faz coisas tremendas. Mas pastor, você está falando da Bíblia? Tá, mas eu vou te contar então na história. Na história secular aconteceu algo semelhante de vitória, de milagre, da intervenção de Deus. Não sei se você sabe, mas em 1756 a Inglaterra estava para ser invadida pela França.
E John Wesley, ele conta essa história. Ele diz que o rei da Inglaterra proclamou um jejum em toda a nação. E a nação orou e jejuou e buscou a face do Senhor, para que o inimigo não os atacasse. E sabe o que aconteceu? Eles não foram atacados. Houve a intervenção de Deus. E diz assim a própria história: no dia de jejum foi um dia glorioso, como Londres raramente viu desde a restauração. Todas as igrejas na cidade estavam superlotadas e uma sobriedade solene se notava em cada rosto. Certamente Deus ouve oração e ainda haverá um prolongamento em nossa tranquilidade. E foi isso exatamente que aconteceu. Deus interviu, meus queridos. Deus agiu com graça e misericórdia e livrou a Inglaterra de ser invadida e de ser destruída, porque a igreja orou e jejuou. Interessante que John Wesley escreve na nota de rodapé do seu jornal, disse assim: humilhação se transformou em regozijo nacional, pois a ameaça de invasão pelos franceses foi evitada. A graça de Deus se manifestou de forma tremenda. Não seria difícil multiplicar e contar um monte de histórias da Bíblia. Mas mais uma vez eu falo para você, não é só na Bíblia que ocorreram a intervenção de Deus, na história também. Não sei se você sabe, em 1964 houve o que foi chamado do golpe militar. Mas eu não sei se você conhece bem a história ou se você procurou se informar em relação à história, como isso aconteceu e por que isso aconteceu. O Brasil estava sendo ameaçado, ou estava sofrendo a ameaça do comunismo. O comunismo estava para tomar o país no ano de 63 para 64, e a situação ali estava perdendo o controle. Então, Ernesto Nini, ele reúne as igrejas da época do Brasil, as igrejas evangélicas, e no dia 15 de novembro de 1963, a igreja ora, jejua e busca de Deus uma intervenção divina. Numa época que não tinha WhatsApp, que não tinha internet, mas Ernesto Nini, juntamente com outros pastores, levou as igrejas, que era pequenina, mas que tinham um compromisso com Deus a orar, a buscar de Deus a intervenção. E o comunismo não entrou. 4 meses depois, o exército, as forças armadas, assume o governo e impede a entrada do comunismo em nosso país. Então aquilo que muitos historiadores, sociólogos e tantos outros aí dizem que foi o golpe militar, não. Eu quero dizer para você que foi a intervenção de Deus, foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi o agir de Deus mediante a oração e o jejum de uma igreja, mesmo pequena, mas compromissada com o reino. Então o jejum é importante? É importante. O jejum é importante nos dias de hoje? Lógico que é importante. E nós estamos sendo desafiados a orar e a buscar de Deus em oração para que o Senhor intervenha no nosso país, intervenha no mundo. É um momento de oração, é um momento de jejum, é um momento de busca, é um momento de consagração a Deus. E nós não podemos deixar passar esse momento. Uma outra coisa que nos chama a atenção, em quinto lugar, o jejum é para mostrar tristeza e arrependimento. Lá, quando Jonas vai para Nínive e avisa os ninivitas que Nínive seria destruída, o que acontece? O povo se arrepende. O arrependimento chega até a presença do rei, e o rei decreta um jejum. Lá no capítulo 3, do 5 ao 9, diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre cinza. Humilhação, arrependimento, impediu a mão de Deus de destruir aquela nação. E o próprio Senhor Jesus falou que esta geração há de se levantar, porque se converteram ao Deus de Israel. E o texto continua: e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei, dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas
provem coisa alguma, nem lhes deis alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmãos, você imagina uma nação inteira jejuando e orando, se arrependendo perante o Senhor. E sabe o que aconteceu? A intervenção de Deus. Houve um mover de Deus. Eu quero dizer para você que a oração e jejum faz coisas tremendas. Ainda chegamos agora em Atos capítulo 13. A igreja orando, a igreja jejuando. E o que aconteceu? A obra missionária. Nossos irmãos, juntamente com Barnabé e Paulo, ou Saulo de Tarso, saem viajando, proclamando o Evangelho, ministrando a palavra. Se hoje nós temos 13 cartas escritas por Paulo, num período que ainda não havia o Novo Testamento, as cartas não estavam sendo escritas ainda. Foi através da oração e do jejum que nasceu o Novo Testamento, que nasceu as cartas paulinas, e outras cartas foram escritas. E nesse momento, irmãos, o poder de Deus, a graça de Deus se manifestou sobre aqueles irmãos, e hoje nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho, porque uma igreja estava orando e jejuando, o Espírito Santo comissionando esses homens para fazer a obra. E o mesmo Espírito atua no dia de hoje, movendo a sua igreja a orar, a buscar o Senhor, a intervenção, a buscar o milagre, a buscar a graça e a misericórdia de Deus. O jejum é importante, é necessário. Só que tem um jejum que Deus não aceita. E o primeiro que nós já falamos é aquele jejum para aparecer. O segundo jejum que o Senhor não aceita é o jejum da religiosidade. Aquele jejum que você faz por fazer, mas sem compromisso com Deus. Esse jejum Deus não quer. Esse jejum Deus está recusando, literalmente, Ele não precisa. O jejum tem que vir de arrependimento, de coração consagrado, de vida no Senhor. Eu quero finalizar dizendo para você como você deve jejuar. Duas formas básicas de jejum. Existe o jejum normal, que é o jejum que você fica sem comer e sem beber. A Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando, mas você pode ter certeza que água ele teve que tomar, porque senão ele morria. Ele estava no corpo humano. Mas é possível uma pessoa ficar 40 dias sem se alimentar? É possível. Jesus ficou, e a prova cabal estava ali, segundo a Bíblia, e nós cremos na palavra de Deus. Então o jejum você pode ficar pelo menos até 3 dias sem tomar água. Mais do que isso não é conveniente, então tem que tomar cuidado. Existe o jejum normal, esse jejum. Existe o jejum parcial, que é o jejum onde você pode tomar água, dependendo da situação. E o conselho que eu te dou, faça jejum se você tiver condições, se a sua saúde te dá essa condição. De repente procure ajuda médica ou uma orientação médica em relação a isso, tá certo? E a gente tem que tomar cuidado para não chamar de jejum aquilo que não é jejum, que é uma abstinência alimentar. Abstinência alimentar não é jejum. É um momento também, não vou dizer que não seja um momento de consagração a Deus, porque Daniel se consagrou a Deus fazendo esse tipo de jejum. Então nós temos que tomar cuidado para não errarmos em relação a esse tipo de coisa. Por isso que eu quero aconselhar você a jejuar, a orar, a clamar, a buscar o Senhor, a se consagrar, porque o jejum hoje é necessário. Se nós queremos ter uma igreja forte, tem que ser uma igreja que ora e que jejua. Se nós queremos que esse mal que está assolando o mundo hoje saia, nós temos que, com certeza, buscar a Deus em arrependimento, em oração, em jejum. Não devemos rasgar a nossa roupa, mas devemos rasgar o nosso coração perante o Senhor. Devemos realmente nos humilhar na presença do Senhor, para que haja intervenção divina sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre a nação, sobre o mundo. Por isso quero deixar essa palavra com você. Ore, jejue, busque o Senhor. Eu tenho certeza que o extraordinário há de acontecer na sua vida, na nossa nação, no nosso mundo. Jejue, ore, busque a Deus, porque o milagre vai acontecer. Eu creio nisso, porque eu creio num Deus que não mudou, mas que continua agindo nos dias de hoje. Guarde essa palavra e jejue. Amém? Que Deus te abençoe
rica e abundantemente.